já é 10 horas e eu tô com sono ainda. Imagina tu, 7 da manhã. Ah, Tu trabalhou até tarde ontem? trabalhei e veio uma. Não, minha família tá aqui. E aí eu tive que ir lá na casa da minha avó. Daí é chato, hein? Quando a família Uhum. tá por perto, a gente tem que limpar a casa e tal. Muito chato. Bem, Pois é. considere a funçãozinha e determine K de modo que a função seja crescente. Beleza. Para resolver isso aqui, tu necessita saber o básico de inequação, de desigualdade, né? Porque se a gente quer que a função seja crescente, ali há pouco eu te mostrei, né, o que diferenciava uma reta crescente de uma reta decrescente, que é o sinal do A, do coeficiente angular, né? Olha só, aqui. Uhum. A maior que zero, A menor que zero. Então a gente fala que esse cara é maior que zero. Então acho que, não sei se isso aqui tem alguma dificuldade para ti, mas é só isolar o K, né? Basicamente. Né? A gente pode passar o 2 multiplicando, ele zera, passa um para lá, passa 3 dividindo, segredo nenhum, né? Então qualquer valor de K maior que um terço vai fazer essa função ser crescente. Estude o sinal da função definida por 2x menos 4. 2x menos 4, o sinal, né? O que é o sinal da função quando te pedirem um negócio desse? Tá perguntando a partir de qual valor a função fica positiva, a função fica negativa. Né? No caso de uma reta, é o mesmo ponto que divide as duas regiões, de positivo e negativo. Numa parábola, como eu estava explicando agora há pouco, já é diferente. Tá bom? Então, o que a gente tem que fazer aqui? Bem, como a reta, né, é separada no mesmo ponto, então a gente está buscando ali, por exemplo, o valor que é crescente, né? Ou seja, maior que zero. Desculpa. A gente está buscando a região positiva, ou seja, maior que zero. Então a gente pega a função e faz ela maior que zero. Pronto. Então a gente descobre que é Uhum. 2. Beleza? Então, ó, não tem nenhum segredo até aqui, né? Isso aqui tá de boa para ti, certo? Sim. Uhum. Muito bem. Então, agora vamos de fato para a inequação. Inequação costuma ser só resolver uma equaçãozinha também, só que às vezes tem um detalhe muito capcioso. Resolva essa inequação. O que eu tenho que fazer aqui? Isolar o x. Então a gente vai manipulando, até que chega nesse ponto aqui, ó. Esse é o ponto importante. A parte da manipulação, tenho certeza que tu é boa. Esse ponto aqui tu tem que tomar um cuidado, porque tu tem sinal de menos dos dois lados. E nas inequações, quando você divide ou multiplica números negativos, o sentido da desigualdade troca. Eu acho que a gente fez isso uma vez, lembra? Sim. Ah, não, essa parte da medusa também tá tranquila. Aqui não tá tranquila, é tipo aquela parte que você fala, suponha que o x é negativo. Aí muda. Ah, tá. Ahn, Bom, aquilo mas lá, continua. aquilo lá vai aparecer. É que esse aqui é só o início. Por exemplo, né? Aqui a gente está falando das inequações mais simples. Só que vai aparecer esse caso aqui, ó. Sistema de inequações de primeiro grau, que o bicho começa a pegar, sacou? Que daí tu vai ter que analisar regiões em partes, assim, e fazer a avaliação do sinal em cada uma, fazendo a sua junção, vamos dizer. Né? Eu acho que esse é o teu problema. Isso. Show. Uhum. Então, bem, para começar, vamos falar aqui de sistema de inequações. A gente está acostumado com o sistema de equações, né? Tu já fez muito isso na tua vida. Tem o x e tem o y, e daí você isola o x, descobre o y, né? É um sistema de equações, de equações. Só que naquele sistema, tu só tem uma solução, um valor de x e de y que resolve as duas equações ao mesmo tempo, lembra? Uhum. O que não vai ser o caso aqui, porque como a gente já conversou, numa inequação tu tem uma região de resposta certa. Então vai haver, por exemplo, aqui, uma região de valores de x que vai fazer ao mesmo tempo essa ser verdade e essa ser verdade. Ou seja, bem, pode ser que ocorre situações onde não existe, mas, né, no caso, pode ser que exista uma região onde ao mesmo tempo 2x menos 1 é maior que zero e o x menos 5 é menor que zero. É determinados valores que vão fazer, né, o lado esquerdo aqui ser maior que zero e o direito ser menor. Muito bem. E aqui é a mesma coisa, tá? Bem, vamos Tá. ver como é que a gente resolve um sistema como esse. Porque não parece ser muito trivial, né, num primeiro momento. Bem, olha só. A gente tem essas duas equações aqui. Como é que a gente vai resolver? As duas separadamente primeiro. Elas têm uma resposta separadamente, né? Então, isolando ali a primeira, x maior que 3, acho que tu reparou isso facilmente, né? X maior que 3 aqui, passo 6, dividido do 3, né? Beleza? Uhum.
E a outra mesma coisa, x maior que menos 3. Então, tá aí. Temos essas duas soluções. Que a gente gosta, por questão de facilidade, representá-las numa reta real. Então, note que aqui, né, para cima do 3, pontinho fechado, porque pega o 3, aqui pontinho aberto, porque não pega o menos 3 e para frente. Agora a gente vai buscar a interseção. Quando a gente quer a solução do sistema, a gente quer a interseção, aquilo que resolve os dois ao mesmo tempo. Então eu desenho o 3 e perceba que o 3 aqui ele está na frente do menos 3. Isso parece trivial eu falando, mas todo mundo esquece e daí erra a comparação. 3 na frente do menos 3 e aqui embaixo está a união, a solução dos dois ao mesmo tempo. A intersecção, né? Exato. Então, o que, que a gente tem aqui? Essa é a única região que pega a solução dos dois ao mesmo tempo. Portanto, a solução do sistema é x ser maior ou igual a 3, porque resolve tanto a equação de cima quanto a de baixo. E essa região que se perdeu aqui, professor, ela não faz parte da resolução do sistema. Isso aqui não faz, porque não resolve a primeira equação, tem que resolver as duas. Ok? Uhum. Show. Agora, aqui uma outra forma, né? Isso aqui a gente vê direto, né? Quando vai definir domínio, não é mesmo? O valor é entre dois valores de x. Como é que a gente pode entender isso, né? A gente pode fazer um sistema com os dois primeiros e o sistema com o do meio e o último. Né? Primeiro do meio, primeiro e último, olha só. Primeiro e o do meio, primeiro e o último. Tá vendo? Igual, daí agora a conta vai ser igual àquele sistema ali. Beleza? Uhum. Ótimo. Vamos ver aqui o que ele fez. Resolveu o primeiro maior que 1. Resolveu o segundo menor que 3. Não, peraí, sobe um pouquinho. Diga. Diga. Aqui, menos. Ah, tá. Sacou? Pegamos o primeiro e o do meio. Daí chegamos nessa solução. Aqui chegamos para a outra equação nessa solução. Então, a primeira é maior que 1 e a outra menor ou igual a 3. Então, claramente tem uma região entre os dois, né? Maior que 1 e menor que 3 tem ali alguns números. Sim. Que são esses aqui. Não é uma região infinita, como no problema anterior, mas é uma regiãozinha aqui. Entre 1 aberto e 3 fechado. Que pode ser representado dessa forma. Então, são só esses valores que fazem essa desigualdade toda ser verdadeira. Beleza. Então tá bom. Tranquilidade esse, né? Eu vou fazer um, tu faz outro. Tá bom? Então eu vou fazer. Eu vou fazer esse C, tu vai fazer o D. Deixa eu pôr aqui por C. Muito bem. Vou fazer a D. Vamos ver se tem solução. Às vezes não tem, né? Então, a hora que a gente faz a D aqui, como eu falei, tem que fazer um de cada vez. Tô fazendo a D. 3x mais 7, vamos isolar o x, tá? Então, vai ficar menos 2, menos 7, menor ou igual a 3x. Isso vai dar menos 9. Então, vai ficar menos 3, menor ou igual a x. Ou, melhor, né? X maior ou igual a menos 3. Só para ficar mais evidente. Agora, próximo, que é esses dois aqui. Então, 3x mais 7 menor que 4x. Passa para lá, menos x menor que menos 7, certo? Então, x é maior que 7, porque inverte o sinal. Então, nós temos aqui x maior que menos 3 e x maior que 7. Bem, só de olhar para essa solução desse jeito, eu já sei que vai ser basicamente essa a resposta. Porque essa é a região mais restritiva, vamos dizer assim. Uma solução de sistema ou de equações, a gente sempre pega a solução mais restritiva. Então, né, tem que entender isso aqui primeiro para pegar aquelas barras pesadas que eu mostrei naquela aula. Então, vamos pegar essas três aqui, vamos fazer a primeira. Menos 3 vem antes do 7, então eu vou colocar o menos 3 aqui. Oh, caramba. Paint seus bugs ainda, 300 anos de aplicativo, ainda tem bug isso. Menos 3.
Agora pro 7. Agora o 7 aqui. Pronto. O vermelho é sempre a região que a gente está pegando, né? E no fim das contas, a gente quer a união dos caras, né? Então, aqui a gente coloca isso, coloca isso. A solução, opa, é aberto, né? Então, eu vou pôr um buraquinho aqui. Beleza. Então, vai ser aberto. Ou seja, maior que 7. Beleza? Tranquilo? Sim. Agora você pode fazer, então, rapidamente aí a C, para a gente já ir para a inequação produto. X menor que menos 2. Oi? É isso? X menor que menos 2, é? A C? É. Não sei, não fiz a conta. Hum. Manda a foto aí, se tu fez, então. Ah, manda foto. É. Menor que menos 4, menor que 4. E ali, deixa eu ver se tu acertou o sinal. Passa ali. Não, Ah, eu acho que inverti tu o errou. sinal. Tu errou, tá? Tu errou, o sinal dá Vou 1. mudar de lá. É x maior que menos 2, tá? Uhum. Então seria pro outro lado. Então eu acho que tu repara que seria a região ali entre menos 2 e 4, certo? Uhum. Tá. Então, beleza, vamos para a inequação produto agora. Quando tu está resolvendo uma daquelas de equação de segundo grau, é basicamente isso que a gente vai ver agora, na equação produto. Por que foi? Aqui, beleza. Ó. Não, o que é isso na prática? Isso aqui é uma equação de segundo grau. Só que tu fatorou ela, né? Escreveu em dois fatores de primeiro grau. E aqui ele está pedindo que essa inequação seja maior que zero, certo? Então tu pode avaliar pedaço a pedaço. Porque esse pedaço sozinho pode ser positivo ou negativo, esse aqui também. Agora, se os dois ao mesmo tempo forem positivos, maior que zero. Se os dois ao mesmo tempo forem negativos, também. Então, nesse caso, nós estaríamos buscando essas duas regiões ao mesmo tempo, as duas regiões positivas ou negativas ao mesmo tempo. Ok? Essa é a Hum. ideia. Isso aqui é uma equação de segundo grau, poderia ser aberta, tu poderia fazer Bhaskara, achar as raízes, avaliar dentro das raízes e fora das raízes, mas, né, já que está fatorado, eu acredito ser mais fácil trabalhar com a equação de primeiro grau. E a mesma coisa aqui no quociente, né? Porque se tu precisa que seja menor que zero, então a parte de cima e pode ser positiva e a de baixo negativa, ou o contrário, a de cima negativa e de baixo positiva. De novo, pode ser que esse tipo de situação não ocorra, né? Por isso tem que avaliar bem. Por exemplo, né, quantas vezes tu faz Bhaskara e o delta dá negativo? O que Uhum. significa o delta negativo? Uma equação sem raízes, certo? Ou seja, é uma equação, um gráfico que ele vai estar só em cima do eixo X ou só embaixo do eixo X. Ele vai ser ou só positivo ou só negativo. Então poderia acontecer de não ter solução. Por isso tem que ficar bem atento. Não vai ser que tu errou a conta, é porque não tem mesmo. Beleza. Por exemplo, aqui, vamos ver essa, né? Resolvendo a equação. Então queremos que seja maior que zero. Então nós queremos os dois pedaços positivos ou os dois negativos. Se a gente avaliar cada um deles separadamente, o primeiro é positivo sempre para maior que 4 e o segundo para maior que menos 2. Então nós queremos que seja maior que 4 e maior que menos 2 ao mesmo tempo. Ou seja, Uhum. tem que ser maior que 4. Só que tem o outro detalhe, né? Tem também a parte do negativo. Se os dois forem negativos ao mesmo tempo. E os dois são negativos ao mesmo tempo para quando for menor que menos 2. Portanto, essas duas regiões aqui são solução. E ele fez essa avaliação com sinais, tá vendo? Ó, para a f de x, que é a primeira, é negativo para trás do 4. Então, negativo, negativo, positivo. Na outra, negativo e para cima do menos 2, positivo. Então, negativo com negativo ficou positivo,
Negativo com positivo fica negativo, não é o que a gente só quer a solução positiva. E aqui, positivo. Beleza? Beleza. Show. Olha só. Depois eu já vou pedir para você fazer uma dessa. Agora vamos ver a 14 aqui, ó. Determine o domínio da função. Ou seja, eles usam muito isso para obter domínio de função. Porque domínio são os valores que tu pode colocar no x. Então, isso é uma raiz, né? A gente sabe que dentro de uma raiz quadrada tu não pode ter número negativo. Isso não significa que o x não possa ser negativo, mas aquela conta toda não pode ser negativa. Uhum. Então, significa que essa parada toda aqui tem que ser maior ou igual a zero, certo? É o que ele está escrevendo. Certo. Para ser maior ou igual a zero, então tu tem duas possibilidades. Ou a equaçãozinha de cima é positiva e a de baixo também, ou a de cima é negativa e a de baixo também. Mesma avaliação da anterior. Então só existe uma região onde acontece sinal positivo. Beleza? É isso. Beleza. Acho que tu sacou a ideia, né? Uhum. Então eu vou fazer uma rapidamente, depois você vai fazer outra. Aqui. Vou fazer uma de domínio aqui. Fazer a A, tu vai fazer a B. Depois. Oi? Ah, não. Depois a gente faz uma de equação de segundo grau. Mas é a mesma coisa, né? Isso aqui é equação de segundo grau. Só que é uma equação de segundo grau que já foi fatorada. Uhum. É o que? Abre isso aqui, não vai dar x ao quadrado menos 5x? Você pode Não. fatorar a equação de segundo grau se tu quiser. E foi até, eu acho, do O, jeito que eu fiz. Diga. o seu delta negativo, não encosta. Se o delta for igual a zero, só encosta em um lugar. E se for maior que zero, é o normal, né? Exato. Então, como aqui nós estamos procurando domínio da função, a gente quer que essa parada seja maior ou igual a zero. Show. Portanto, nós temos que avaliar cada um deles separadamente e pronto. Agora, será que existiria um outro jeito? Talvez, manipulação algébrica é sempre permitido, né? Por exemplo, olha só a malandragem que eu vou fazer. Tu concorda comigo que se eu somo 6 e se eu subtraio 6, a coisa não muda, né? Não faz diferença nenhuma, tô somando, tô subtraindo. Então, olha só o que pode acontecer. Eu posso fazer um que junta esses dois, vai ficar x mais 4 e depois eu quebro. Um jeito, ó. Tem jeitos malucos. Tem muitos jeitos de resolver essas coisas aí. Né? Porque vai ficar x mais 4 sobre x mais 4 na outra fração, na fração que eu pego mais 6, sobre esse um aqui. Então dá para avaliar assim, daí tu perde, tu pensa só na outra aqui, depois soma com um e vê se vai dar positivo ou negativo. Dá. O que eu quero te dizer, existem várias formas de fazer. Mesmo lá na da equação de segundo grau, tem umas 3 ou 4 formas de resolver. Tu tem que pegar a que é mais fácil. Eu acredito que a mais fácil seja essa que eu estou te mostrando. Muito bem. Agora vamos avaliar aqui, né? X menos 2, obviamente, tem que ser maior ou igual a 2, né? Para a primeira. Então vamos colocar aqui, sei lá, f de x, a de cima. E para g de x, o x tem que ser maior ou igual a menos 4, né? Pronto, agora está feito. É só colocar as duas retas. O 2 tá aqui. E tem um detalhe, né? Eu coloquei o igual, mas está errado. Por que que eu não posso colocar o igual aqui, tu sabe? Porque não pode ser zero embaixo. Perfeito. E aqui está o menos 4. Se nós queremos positivo, a gente já reparou, né? Vai ter que ser essa região aqui. Mas vamos fazer um desenho, vamos ver. E aí? Qual é a região de solução aqui, sabe me dizer? Então, negativo, negativo. Tem que ser o que é antes de menos 4 Ah, e pensei que tu não ia ver essa, beleza. Negativo, deixa eu pôr de roxo aqui. Negativo, negativo, positivo. Negativo, positivo, positivo. Negativo com negativo fica positivo aqui, é uma região de resposta.
Mas não pode menos 4, é verdade. E aqui também, né? Uhum. Pronto. Tranquilidade na quebrada. Rapidamente, faz a aqui pra mim. Peraí, deixa eu terminar de escrever essa daqui. Tá bom. Eu acho que esse é o único jeito que eu consigo fazer. E nada. É que, claro, ainda não é o level hard, né? A gente tem que pegar uma mais treta ainda. Mas você consegue, sim, que é isso. Não, eu tô falando de um jeito mais rápido. Ah, sim, esse é. Esse é sempre o jeito mais rápido. A menos que você saiba as raízes de cabeça e tal. Se for pra fazer passo a passo, é isso. X pertence a séries, tá o quê? X menor ou igual a zero ou X maior ou igual a 5. Manda fotinho aí, por favor. Ai, Vamos ver. Parece tudo certo. Por enquanto parece tudo certinho. Nham, nham, nham. Pera aí. Não, não, não. É isso aí. É isso aí. Show. Acho que pegou o jeito. Pegou o jeito. Ó, eu achei uma outra coisa aqui importante, então, para tu saber tudo de inequações aqui nas inequações de segundo grau. Olha só. Bem, novamente estudo do sinal, né?
Isso tu tem que decorar, isso aqui vai te ajudar a fazer bem rápido. Se tu tem uma parábola virada para cima, ou seja, A positivo, a região entre as raízes é a negativa. O contrário é o contrário. Beleza? Esses dois casos aqui são justamente os casos de delta negativo que tu estava falando. Então, esse quadro aqui resume tudo que tu falou agora há pouco. Beleza? Uhum. Isso tá É no o livro. A menor. Acho que eu te mandei esse livro, né? Mandou. Página 108. Beleza, ele vai falar agora de inequações do segundo grau. Então ele vai falar todo aquele papo que está escrito resumidamente ali. Então eu acho que para ti é tranquilo. Muito bem. E vai ter também o sistema de inequações, que vai passar pela mesma análise de reta real, tá bom? Então, resolve as Qual que é o inequações sistema? separadamente. Oi? Qual que é o sistema de equações? Não tô te escutando bem hoje, tá? Se tu puder pôr o microfone mais perto. Qual que é o sistema de equações? É aquele que... Que Ah, tem tá. duas, Esse e daí daí. tu resolve cada uma separadamente, lembra? Uhum. E daí, uma vez que você tiver a solução, né, você compara ali nas retas reais, tá? Beleza. E também vai ter a equação produto e consciente, ou seja, se tu quer que isso aqui é o quê? Uma equação de quarto grau, né? Barra pesadíssima. Só que tu não vai resolver uma equação de quarto grau. Tu vai resolver as duas de segundo grau e vai buscar as combinações de sinal, positivo e negativo, beleza? Beleza. Então tá bom. Ah, olha só. Essa aqui é importante. Essa aqui eu acho que é o que tu precisa focar no momento, que é o que tem de mais difícil. Beleza. Novamente, né, a gente precisa que seja menor que 1. Então, olha só uma forma que ele faz essa conta. Ele passa um para o outro lado. E daí ele constrói, né, faz o mínimo múltiplo comum, vamos dizer assim, e resolve o problema, né? Positivo em cima, negativo em cima, positivo embaixo, o contrário. Sim. Só que tem outro jeito de fazer, que é aquele analisando ao mesmo tempo a solução e o domínio desta função de baixo. Porque eu tenho certeza que tu bateu o olho nessa função e pensou, poxa, vou passar o x mais 3 multiplicando para o outro lado, né? Não foi isso que você pensou? Uhum. Mas aí não Sim. fiz isso, né? Por quê? Porque tem esses dois caminhos, como eu te mostrei. Se você passar o x mais 3 multiplicando para o outro lado, você não pode garantir que tu estás pegando a parte só positiva. Então tu tem que avaliar Uhum. a parte positiva e a negativa. Beleza? Então eu vou te mostrar Beleza. o que ele fez, depois eu vou fazer, e aí tu decide qual a forma que tu acha mais apropriada. Olha Tá só. bom. Eu vou fazer do meu jeito, né? Esse jeito que eu estava explicando agora. Passo menos um para o outro lado, faço o MMC. O que que é fazer isso, né? É chamar o 1 de x mais 3 sobre x mais 3, né? Para que se enrolar. Qualquer coisa dividida por 1 é ele mesmo, a gente quer juntar a parte de cima toda. Entendeu o que rolou aqui? Sim. Tá. E beleza. Então o que que a gente precisa aqui? Passar o x mais 3 para o outro lado multiplicando? Não, isso não faz sentido. O que a gente vai fazer aqui é pensar, já que a gente quer menor que zero, positivo em cima, negativo embaixo, ou negativo em cima, positivo embaixo. Então a gente precisa, separadamente, resolver as duas equações de segundo grau. A primeira deu essas duas raízes. Como o A dela é positivo, atrás menos um positivo, entre menos um e 2 negativo, para frente do 2 também. E aqui é a mesma coisa. Fizemos a avaliação. Agora, a gente constrói as retas reais, né? A f de x ali é a primeira, né? Então, claro, a gente sempre tem que colocar os pontos importantes para o nosso caso, que é o menos 3, o menos 1 e o 2, né? As duas raízes e a raiz lá da equação de primeiro grau. E vai avaliando. A equação de cima é f de x, então ela é positiva aqui, negativa entre as raízes e positiva depois da primeira. A reta é negativa sempre para trás do menos 3 e positiva para frente do menos 3. Então, avaliando os sinais, menos com menos, mais com menos dá menos, aqui fica positivo, aqui fica negativo, é o que a gente quer, né? Negativo, e aqui fica positivo. Beleza? Uhum. Então, de quadro de sinais. É bem legal também fazer desse jeito. Só que tem que saber fazer dos dois, porque às vezes tem peculiaridades que tu vai ter que, tipo,
usar uma só, ou é melhor usar determinada? Beleza? Então deixa eu fazer aqui. Vai dar a mesma resposta, quer ver? Fica mais legal. Eu vou passar o x mais 3 para o outro lado multiplicando, então eu vou ficar com x ao quadrado mais 1. Bem, agora, né? Vou colocar o x mais 3 aqui. E eu tenho que avaliar o sinal, né? Então, nós estamos, no primeiro momento, considerando, vamos colocar assim, vamos chamar de S1, x maior que 3, ok? Então, Sim. parte de baixo positiva. Então, se ela é positiva, sentido continua o mesmo. Sem problema, né? Passa para o outro lado, vai ficar x quadrado menos x, passa para o outro lado, menos 2 menor que zero. E aí, qual é a solução dessa equação de segundo grau, se eu não errei nada aqui? Quais dois números multiplicados dá menos 2 e somados dá 2? É o menos 2 e 1, né? Ou é o 2 e menos 1? É o 2 e menos 1. Beleza? São as duas raízes aqui. Não. Multiplicado, elas não estão menos 1. Mas multiplicado tem que dar menos 2. Ah, somado, é. Somado tem que dar 1. Dá 1, porque é sempre Menos 1. menos b, entendeu? Hum. Então por isso tem que somar dá 1. Então tem que ser o 2 e o menos 1. X' menos 1. X duas linhas. 2. Muito bem. Só que o que acontece? O que é as raízes de uma função? São os valores onde ela é positiva. Quer dizer, no caso de uma equação de segundo grau, são os valores que para trás ela é positiva e dentro ela é negativa. Então, se a gente fosse desenhar um gráfico rapidamente aqui disso, Não certo? é menos 2 e 1? Não, é menos 1 e 2. Por que tu acha que não é? Porque é menos x. Tá, mas justamente, quando a gente faz a soma e produto, a gente está pensando em menos b. Como b é menos 1, menos com menos, mais 1. Então a gente está buscando as raízes que somadas dá 1 e multiplicadas dá menos 2. Inverte o sinal do b, tá bom? Tá bom. Beleza. Daí, o que nós temos aqui, né? Nós sabemos que nessa região é positiva, aqui é negativa, aqui é positiva, beleza. Só que tem um detalhe importante, né? A gente está falando só de x's maiores que 3. Portanto, apesar de a gente estar querendo pegar a região negativa, que seria essa região aqui dentro, essa é a nossa solução, certo? Porque a gente quer negativo. O problema está falando de valores maiores que 3. E não tem nenhum valor maior que 3 nessa região, certo? Certo. Então, vamos escrever isso aqui. Como não tem nenhum valor maior que 3, que é o domínio dessa primeira parte, não temos solução. Agora, vamos pensar ao contrário. O x menor que 3. Agora eu estou pensando em negativo. Então, eu estou passando uma coisa negativa para o outro lado, multiplicando. Eu troco o sentido da desigualdade. O sentido da desigualdade era menor, agora vai ser maior. Então, eu estou buscando positivo, ou seja, é a mesma condição. Eu estou buscando o mesmo gráfico. É a mesma equação? É a mesma equação de segundo grau? Só que agora eu estou pensando só nas regiões positivas. Então, não é mais a parte de dentro que é a solução, tá bom? É a parte de fora. Porque é a parte de fora que é a positiva. Só que na parte de fora, só tem uma região que é maior que menos 3, essa aqui. Por que eu tô procurando pela parte positiva? Pode diminuir aí, por favor. Corta Ah, isso tá. aqui.
Que inverteu o estilo da desigualdade, mas tem que ser, mas olha só, tem que ser menor que menos 3, certo? Desculpa, menor que 3, menor que 3. E sim, temos uma região aqui que está entre 2 e 3, que vale como solução. Então a gente escreve. Como estamos avaliando apenas x menor que 3, e nossa solução apresenta uma região entre 2 e 3, essa é a solução geral. Beleza? É a única solução que a gente tem aqui, porque apesar disso aqui fazer parte da solução da equação de segundo grau, ela não é solução porque ela... Ah, falei besteira. Ela é menor que 3, sim, então ela também vale. Desculpa, isso aqui também vale. Vou ter que escrever ali. Eu estava pensando em maior que 3, mas é menor que 3. Também valerá a região menor que menos 1, uma vez que ela também é menor que 3. Então nós temos essas duas regiões aqui, a região entre 2 e 3 e a região menor que menos 1. Então tu apresentaria a resposta dessa forma. Menos 1, menos infinito até menos 1, região com 2 e 3. Beleza? É isso. Claro que o 3 tem que ser aberto. Não, não tem problema nenhum. O 3 tem que ser aberto, não tem? Não. Ah, puta que me Tem que ser pariu. porque considera a função. Não, eu coloquei uma coisa errada aqui. Eu fiz todo o sistema errado. Eu passei o x mais 3. Eu passei o. Bem, x mais 3 tem que ser maior que zero para toda essa análise, então eu tinha que avaliar com menos 3, não com 3 positivo. Tinha que fazer toda essa avaliação com menos 3, não com 3 positivo. Não tem problema, a equação de segundo grau está solucionada certo, só que eu avaliei no domínio errado. Então eu não tenho que pensar em 3, tenho que pensar em menos 3. Então aqui estou pensando em maior que menos 3. Toda essa região aqui é maior que menos 3, então toda ela faz solução. Toda essa região é maior que menos 3. Toda ela é solução. Pronto. Tá vendo? Eu estou querendo aqui maior que menos 3, certo? Certo. Isso. Agora eu quero só regiões menor que menos 3. A solução que a gente teve aqui, ela é menor que menos 3? Uma parte é. Essa aqui não é. Mas essa parte da esquerda é. Então, essa região para trás do menos é solução. Sendo assim, como estamos avaliando apenas menores que menos 3, a solução é menos infinity menos 3. Tá aberto menos 3, senão fica 0. Aberto, isso aí. Bem, então nós temos essa solução ali, união com toda aquela outra, né? Tem que, que vai de menos 2 a menos 1 a 2. Tem essas duas formas de fazer, avaliando passo a passo ou fatorando, né, de alguma forma. Beleza? Essa daí que eu vou fazer do jeito belo, recatado e do lar. Beleza. Mas veja que as duas soluções dão na mesma. É que a minha preocupação é que às vezes não dê para passar e fazer o mínimo múltiplo comum por algum motivo, talvez por ter uma raiz, alguma coisa do gênero. Mas normalmente dá. Por exemplo, essa aqui, olha só. Será que tu conseguiria fazer? Tem o zero lá, né? Daí tu pode só pensar mesmo na. A que eu quero que tu faça é essa aqui. Eu falei besteira, falei besteira. A que eu bati o olho e gostei foi essa aqui, olha só.
Ah, essa que não vai ter raiz? Essa não tem raiz. Então, tu pode fazer igual aquele primeiro exemplo que tu gostou mais lá. X quadrado. Mandei lá aquela forma que tu gostou. Então tu pode usar ela como referência, tá? Vou pegar uma xícara de café e já volto. Tá tudo certo por aí? Calma aí.
O delta tá negativo. Negativo, o delta da. Bem, se o delta deu negativo, isso não significa que é ruim, tá? Isso só significa que a tua função vai ser ou sempre positiva ou sempre negativa. Daí tu tem que Aí, avaliar isso mediante alguma coisa, né? Eu não aí quero dizer o depois. que é, mas tem a ver com A. Oi? Tem a ver com o A. O A da tua função, ele é positivo ou ele é negativo? Negativo. Significa que a tua função é sempre negativa. Só que se tu esquecer disso, é só tu pegar um valor e jogar no X. Porque se tu fizer É isso, verdade. tem uma resposta que vai ter sempre o mesmo sinal de todas as outras respostas, entendeu? É Uhum. por isso que eu gosto daquele Você outro jeito. desligou o computador Uma aqui? avaliação mais lógica. Nossa. Entendi. Tá. Quando tu terminares isso aí, a gente pode fazer uma provinha, né? Abrir uma aqui já, bem show as questões.
Tudo certo por aí? Pode mandar. Ah, Mandei. deixa eu ver aqui o que tu fez, tá? Ah, nossa, essa conta é longa, hein? Tá doido. Ah, tu começou aqui, passou um pra lá, fez os churusbango, churusbago, subtraiu, beleza. Como tu sempre pode mudar esse sinal multiplicando a função toda por menos um, né? Dos dois lados. Só que isso inverteria o sentido da desigualdade. Mas se tu achar apropriado, né? De toda forma, tudo certo até aqui. Agora, você avaliou cada uma delas separadamente. A primeira deu um delta negativo. Tá? Deu negativo mesmo? Não entendi bem esse teu delta aqui. Por que menos um aqui? Pode me Ah, explicar? é ao quadrado. Nossa senhora. Mas isso não significa que não vai dar negativo. O que nos importa é o sinal. Mas vamos lá. 1 menos 4. Vai ficar negativo, né? Só que vai ficar menos 3. Beleza. Que sorte, hein? Sorte, foi sorte essa. Aqui também é ao quadrado. Aqui talvez dê treta. Que vai dar 9, né? 9 menos 4 vezes 2 vezes um. Então vai ficar 9 menos 8. Então aqui seria positivo, tá? Que é positivo. Concorda comigo? Sim. Pois é. Bhaskarazinha é o b quadrado menos 4ac, né? Mas vamos levar em conta que era negativo mesmo. Ah, para todo valor de x, a equação é verdadeira. Porque é sempre negativo. A tua avaliação estaria certa, é isso mesmo. Gostei de ver. Pena que você errou aqui, mas a avaliação que tu fez está certa. Beleza. Tranquilidade na quebrada. Vou colocar um X aqui, te lembrando que está errado. Agora vamos fazer uma prova tua antiga, pode ser? Pode, Mais peraí. criado, mas ó, dá uma lida aí nessa questão, vê se tu sabe o que tá rolando. E aí, tu acha que tu sabe resolver esse probleminha? Peraí, eu tô
lembrou agora que eu tava fazendo louça. Sem pressa. Não sei fazer. Deu errado. Ah, tá. Não bateu nenhuma das opções? Beleza. Serão colocadas dentro de um tubo de vidro 6 bolas coloridas do mesmo diâmetro que o tubo. Tá bom, então tu vai empilhando assim as bolas, né? Então, se elas têm o mesmo diâmetro, elas vão preencher, só que vai sobrar uns pedacinhos. As bolas têm as seguintes cores: 3 bolas são vermelhas, 2 bolas são verdes, uma bola é azul. Se as bolas de mesmas cores forem idênticas, tá. Tá pensando que ia ser um problema de volume e virou um problema de contagem. Se as bolas de mesmas cor forem idênticas, de quantos modos distintos pode-se colocar as bolas dentro do tubo? Tá, por que diabos então tem que ter o mesmo diâmetro do tubo? Que coisa inútil. Mas eu acho que é para manter enfileirado, né? A questão é essa. Então, vou te mandar uma coisa que faz tu poder avaliar esse tipo de situação, tá bom? Ah, cadê? Tá aqui. O que eu quero te mostrar é uma forma de você saber qual tipo de conta você vai fazer. Se é um arranjo, se é uma permutação, se é uma combinação. Te mandei lá no WhatsApp. Ó, o negócio é o seguinte: tu tem que avaliar a tua situação. O número de objetos é igual ao número de posições? Bem, nesse caso é, né? Porque é o que vai definir ali as posições é justamente os objetos. Então, sim. Portanto, permutação. Né? O que seria o outro caso? Seria, por exemplo, ter 20 crianças numa sala de aula e 30 carteiras. Então elas poderiam se arranjar de formas diferentes, mas tu teria mais posições do que crianças, né? Então isso aumenta a quantidade de possibilidades. Beleza? Mas não é teu caso é mais simples, é só uma permutação. O problema é que é uma permutação com repetição. Por quê? Porque tem bolas de mesma cor. Então, reorganizar elas não faz diferença, certo? Entende o que eu quero dizer? São bolas diferentes, só que Assim. tu não vai conseguir distinguir porque elas têm a mesma cor. Uhum. Beleza? E repetições diferentes, né? Isso. Então, tu tens que usar a permutação com repetição, onde na parte de baixo tu coloca um R fatorial, onde esse R está associado com aquilo que repete. Então, se a gente olhar aqui, tem 3 bolas que são vermelhas, 2 são verdes e uma bola é azul. Então, a gente tem quantas bolas? É isso. Não, 3, 5, 6 bolas, né? Então, seria uma Ah, tá. permutação Três opções. de 6. Só que
Na parte de baixo, tu tens que colocar ali o fato da repetição. Então tem 3 bolas vermelhas que repetem, 3 fatorial. E 2 bolas verdes que repetem, 2 fatorial. Beleza? Então a gente pode fazer o 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. 3 fatorial, 2 fatorial. Show? Daí corta aqui, corta aqui. Pode cortar aqui com esse, vira um 3. Vai ficar 3 vezes, 20 vezes 3, 60. Pegou a ideia? Então, tu tem que identificar a repetição no contexto do teu problema. Por exemplo, de quantos anagramas a gente pode falar fazer com a palavra arara? Anagramas é reorganizar as letras. E aí? Se tu pensar só na questão de permutar as letras, tu faria então 5 fatorial, né? Só que tem letras que repetem. O que é o N aqui? É o número de posições, é isso, né? O N. Ah, sim, sim, É. sim. É o número de elementos, exatamente. Então, no caso, quantos elementos a gente tem nessa palavra? 5, né? São 5 letras. É, 5. E 2 repetições. 3 fatorial, 2 fatorial. É isso aí. Daí corta, corta, né? Eu sei que fatorial. Eu sei que tu sabe que fatorial é essa sequência de multiplicações. Uhum. Show de bola. Uh, pode crer. Então, a próxima. Sobre raízes do polinômio. Que prova é essa? De que ano? 2011. 14, falei besteira. 2014. 14, aquele exercício era 1? Uh, aquele lá era 1. E esse é o 2. Esse é o 2? É isso aí. E aí, o que, que temos nesse polinômio? NID? Vou mandar aqui. Opa, você tá voando hoje, hein? Quando eu penso que você nem começou, você já terminou. É que eu não sei o que responder. Sabe responder, mas você chegou numa conclusão, beleza. Uhum. Deixa eu ver. Ah, legal, tu fatorou, que no caso tu dividiu por x, né? Tem que sempre tomar um cuidado, né? Porque isso significaria que o x não pode ser zero, né? Tem todas essas avaliações cuidadosas que a gente tem que ter aqui, mas vamos lá. Você dividiu, daí você riscou um, não sei por quê, mas acho que para fazer o binômio da diferença. Show.
Porque o cachorro me deu um empurrão. Eu errei. Tá bom. Então, tu reparou, né, que tem a raiz um, né, a raiz um. O menos É um, mais ou menos um. essa coisa que tu obteve aqui não faz sentido quando a gente tá falando de números reais, né, mas são raízes Assim, é que eu. complexas. Uhum. Beleza. Ele não tá falando ali de raízes complexas, né? Então vamos, Eu, vamos avaliar as eu perguntas. achei que tava. Tu já achou Uhum. soluções interessantes. Tu achou mais um menos um, e tu achou mais i menos i, mas obviamente também tu achou x igual a zero, certo? X igual a zero também satisfaz, óbvio. A hora que tu Igual a zero. dividiu por x aqui, tu tá levando em conta, tu está ignorando por hora essa solução. Então, mais um menos Uhum. um, zero, e as duas raízes complexas. Existem quatro raízes idênticas além de uma quinta raiz? Não, nada a ver. Existem duas raízes duplas, além de uma quinta raiz. Que é Bem, isso raiz pode ser. dupla? Que é ah, raiz dupla? bem, raiz dupla é o seguinte: raiz dupla seria, por exemplo, aqui, olha só. X quadrado igual a zero. Tu tem duas raízes. Isso aqui tem que valer por dois. O zero que tu tá vendo que é a solução aqui tem que valer por dois, entendeu? Por quê? Porque é uma função quadrática. Então ela vale por Então, dois. Em outras palavras, toda vez que tu tem aquela situação que tu me falou hoje, que a parábola, que a parábola cruza aqui, tem o delta igual ah, a tá. zero, isso aparece uma raiz dupla, porque ela vale por dois, ok? Uhum. É isso. Então, Entendi. a questão é, eu não diria que é uma raiz dupla. Esse problema aqui, ele é meio chato de se avaliar. Por quê? Porque tu achou cinco raízes. Cinco raízes. Então não tem nenhuma dupla. Tu achou cinco raízes, o que é esperado de um polinômio de quinto grau. Então eu vou colocar por hora que está errado, tá? Mas a gente vai reavaliar depois. Existem cinco raízes distintas, eu diria isso, contando as complexas. Este polinômio não possui raízes. Definitivamente errado. Nada se pode afirmar. Definitivamente errado. Você achou um monte de coisa. Então, para mim, a resposta é C, beleza? Mas a gente tem que levar em conta Uhum. as raízes complexas. Como ele não falou nada Sim. sobre coisas reais, né? Então, essa é a 2, né? 2C, Uhum. beleza. Tudo bem? Eu Pegou a teria ideia? colocado ele. Tinha colocado Uhum. a E? Nada podemos afirmar? É, porque nenhuma estava certa, então não afirma nada. Ué, por que que a C não está certa? Quando é raiz complexa, eu coloco i, e aí ficaria mais ou menos i, No certo? caso ali ficaria mais ou menos isso mesmo. Tá bom. É, Show. Diga. não, eu colocaria porque. Não, peraí, são cinco raízes. São cinco, né? Se tu contar ali, são cinco e é o que a gente espera. Que é um polinômio de quinto grau. Menos um, i, e menos i, e zero. Beleza, espera só um minutinho. Sem pressa.
tá por aí já, Vitória? Tô fazendo aqui. Nem eu me Tranquilo? perdi aqui no raciocínio. Oi? Peraí. Eu me perdi aqui no raciocínio. Peraí. P é igual a T quadrado, certo? O quê? P é igual a T quadrado, certo? D quadrado? Não sei do que tu tá falando. P é igual a tensão ao quadrado. Potência? Tu quer dizer P de potência? Aí, ó. Sabendo-se que a potência do motor é proporcional ao quadrado da tensão. Tá, é proporcional, não é igual, né? Tem alguma coisa que multiplica o V ao quadrado ou que divide o V ao quadrado. Existem algumas equações de potência. Se tu queres usar a equação de potência, né? Talvez tu não precise. Mas se tu quer usar a equação de potência, tem várias, na verdade. Tem o R quadrado, tem o I, tem o quadrado sobre R. Eu só não sei se isso vai ser necessário. Não, é que ele tá falando no negócio. Sabendo-se que a potência do motor é proporcional ao quadrado da tensão da fonte, qual seria a tensão aplicada para que o motor atenda essa necessidade? Justamente. Então tu vai ter que dizer assim, independente do que tu estás trabalhando ali, ele está falando do quadrado da tensão. Então tu coloca um alfa, quadrado da tensão, certo? Esse alfa aqui é o mesmo, independente da situação. Sacou? Porque ele só está alterando aqui a tensão, né? Então, ó, supostamente esse cara se mantém. E o que de fato vai acontecer, né? Porque a resistência se mantém. Então agora precisa fazer uma análise matemática aqui, talvez de fazer uma razão, né? Já que ele deu porcentagem, para tentar encontrar qual é a tensão que cria isso, né? Coisa que tem que lembrar que está ao quadrado. Então essa alteração vai ser ao quadrado, né? Eu não consegui entender, então. Tá. Vamos lá então. O projeto de um robô de precisão necessitou de uma encomenda de motor que inicialmente foi projetado para trabalhar uma fonte de 12 volts. Durante os ensaios de bancada, foi verificado que o braço do robô, movido pelo motor em questão, precisaria de uma potência de trabalho 56,25 vezes maior que a do projeto original. Então, o projeto original está aqui, mas o que a gente precisa é uma com 56,7, né? Mais potência. Então, tu pode escrever dessa forma, né? Da Sim. potência original. Essa aqui é a potência original. Só que o que, que vai acontecer, né? Supostamente. 56,25, não é? Não lembrava. Supostamente, então, né? E é de fato a resistência permanece a mesma, então essa proporcionalidade aqui permanece a mesma também. Só que agora tu vai ter uma nova tensão. Vamos chamar de U', tá bom? Ao quadrado. Beleza? Note que em nenhum momento ele falou quem é a potência, quem é a proporcionalidade, mas isso não importa, porque agora que tu tem essas duas expressões, uma para a situação anterior, onde tu sabe que aqui é 12 volts, né? E uma para a nova situação, o que, que tu pode fazer para lidar com esse monte de incógnita que tu não conhece, mas tu sabe que é igual? Divide. Pegou a ideia? Dividiu as duas equações, elas desaparecem, porque aqui é a mesma potência, só que por isso que a gente multiplicou por esse valor aqui, que aumenta, né? É
56,25% do original. E esse aqui não mudou nada, esse alfa não mudou nada. Então agora é só fazer uma multiplicação cruzada que tu encontra o valor do o linha, né? É, foi isso que eu fiz. E deu quanto? 9. Então, supostamente a diferença de potencial diminuiu. E a Ah, não, resposta é A? 9 deu o acréscimo. É o acréscimo, não é o acréscimo que ele quer? Ah, tá. Ah, qual seria a tensão aplicada para que o motor atendesse? Não, ele quer saber qual é a nova tensão. É que eu tinha feito só o 56,25 o faturamento aqui. Então, mas se é mais 9, beleza, né? Então é o 15 mais 9 que dá 24, né? Supostamente a resposta Isso. é D. Vamos ver. Questão 3, resposta D. Pô, tu fez certinho. Mas a resposta é B. A resposta é B, tá bom? Ah, não, eu falei besteira, por sinal, né? Porque não era 15, a voltagem inicial era 12. 12 mais 9 é 21, mas não tem a opção É 21 mesmo. 21, não tem opção 21. É. De toda forma, vamos lá. É só fazer aqui os multiplications cruzada, né? Talvez tu levou ao quadrado errado, não sei, alguma coisa assim. U ao quadrado igual a 1,5625 vezes 144, né? Uhum. E, bem, a raiz quadrada, né, vai ficar quem? 12 vezes a raiz quadrada desse número aqui. Quanto que é a raiz quadrada desse número aqui? É, Tu vai poder usar a 15. calculadora na prova? Não, né? Não, 15 vezes de faturar esse novo Saberia fazer número. a raiz quadrada desse bicho, hein? Sim, teria que dividir o número inteiro por 10 mil, né? 1, 2, 3, 4. 10, 2, 3, 4. 15 mil. 625. 3. Só por 2, 1, 2, Eico. Certinho? Então, primeiro. Deixa. Chegando aí, me fala, hein? Tá. De fato, é só fatorar, né? O número da parte de cima ali. Ajuda bastante. Mas, olha só, vou te dar uma dica, vou te dar uma dica. A Tá. gente não sabe, né, quanto que é a raiz dessa parada toda. Mas se fosse só 15, por exemplo, a gente saberia que seria perto de 4, né? Porque a raiz quadrada de 16 é 4, não é mesmo? Uhum. Certo. A raiz quadrada de 16 é 4. Então, a raiz quadrada de 15 tem que ser perto de 4. Portanto, acredito que esse negócio aqui tem alguma coisa a ver com 4, né? Não só para tu, se não tivesse tempo, né, de fazer tudo isso, né? Aproximasse aí. Então tem a ver com um quarto, né? A raiz quadrada disso aí é 1,25. O 25 ali é o 4. 1,25? Oh, meu Deus, 75 é isso, quadrado. Ah, deu 65? É, eu coloquei 15.625 dividido por 10 mil. Daí deu. Então seria 0,75. 0,75? Uhum. Não. É 1,25, tá? Então, peraí, será que eu excluí uma etapa? 3,15. 2, 1, sobrou 2. Sobrou 5.
É que aí vai dar 9 de novo. Ai, gente, eu não sei fazer raiz. Tá, eu vou fazer aqui, tá? Ah, bem, tu fez uma ideia muito legal de colocar o número ali, né? O 10.000 ou qualquer coisa do gênero. Só Uhum. contar a quantidade de zeros aqui. Mas então a gente pode fazer a fatoração, né? O problema é que é muito chato fazer isso. Uhum. Então, mas o processo é fatorar e a hora que tu fatora, tá resolvido. Eu acredito que tu saiba fatorar. Vamos ver se dá para dividir por 3. 10, 8, 9. Não, não dá. Ele só é divisível por 5, né? Ele aqui vai Uhum. ficar 3. Aqui vai Uhum. ficar 1, cai outro. Aqui fica 2, cai 2. Aqui fica 5. Certo? Uhum. Esse aqui eu já estou vendo o padrão de múltiplos de 5. Aqui vai ficar 625. Aqui vai ficar 125. Aí. Certo? Uhum. Então, aí a O que eu fatoration errei aí. aí, Jesus? Tu chegou nisso? Sim. Ó, vou mandar. 5 elevado a 6. Dividido por quanto? 10.000, né? 10.000. Que é 10 elevado a 5, certo? Certo. E porque Ah, porque 5 vezes 25 não é 75. 5 vezes 5 é 125. Ah, Ufa, ufa. opa. Nossa, tô parecendo uma amiga programando. Ela fica falando, ah, cuidado, hein, que vem aí. Então tá bom. Então tu reparou o teu erro, é o que importa. Vamos pra próxima. Aí depois é só juntar tudo, multiplicar por 12 e já era. E assim, tu ter chutado 9 foi um chute muito ruim, né? Tu ter obtido 9, tu já tinha que ter certeza que tu estava errada. Porque como que tu aumenta a potência vai diminuir a diferença de potencial? Não tem como. É, não, aí. Eu não tô falando nem fisicamente, né? Eu tô falando, pô, tu aumentou uma coisa de um lado e não vai aumentar do outro. Como, né? Era proporcional, se fosse inversamente proporcional, tudo bem, mas como era proporcional, né? Bom, a figura mostra o triângulo ABC com seu ortocentro. O que é um ortocentro? É o Ah, encontro das alturas. Jesus, mano. Trigonometria. Ó, Vamos lá. não tem nem como lembrar bem essas coisas, mas pensa em ortocentro daquelas coisas de fisioterapia lá, né? Então pensa em altura, que é uma coisa real. Ortocentro. Olha a analogia que eu fiz. Mas é assim. O ponto O' é um rebatimento. Aí nem eu sei, tá? Mas deve ser tipo uma simetria aqui, ó. É isso que tá rolando. Que nome, hein? De O em relação ao lado AC. Assinale a opção errada para um triângulo ABC qualquer. Triângulo ABC qualquer, tem um rebatimento. Aqui é um caso específico, né? E tá fora de escala, então pode ser qualquer outro caso. Essa altura poderia estar, sei lá, poderia estar em qualquer lugar aqui, né? Esse aqui é um triângulo muito específico. Poderia ser um triângulo equilátero, a altura estaria no meio. Poderia ser um Pitágoras, a altura estaria justamente aqui. Tem muitas situações. Não se baseie na figura. Ele já até deu a dica aqui, né? Ele foi muito simpático em ter dito isso. Em fora de escala. O quadrilátero ABCO será sempre inscritível. Pô, aí não gostei, velho. Muito coisa de matemático isso, hein? O que tem a ver com a tua área um negócio desse? Que tem discutível. Inscritível é, Indescritível. é É. indescritível a resposta. Mas o inscritível é que ele está inscrito, ele está dentro, né? Vem de quem? Dentro de alguma outra Equilátero. coisa, né? P, C, O, Olinho. Sim, isso sempre vai ser verdade para tudo, não é? Ou não? Não sei. Sinceramente, não sei. O negócio é o seguinte, vamos O, ver. Olinha, A, A, B, C, O, E, linha. A, C.
Inscritível será sempre possível de pôr dentro. Mas dentro do quê, né? Eu não entendi o que ele quis dizer com inscritível. Dentro de um universo. Universo paralelo, verdade. É. O, linha A e a CB são sempre iguais. O, linha A e ACB? Claro que não. Nesse próprio desenho aqui já não é verdade isso. CO, linha e CAB serão sempre complementares. Ou seja, juntos eles formam... Hã? Complementares? Mas complementares não tem a ver com ângulo? Tá. Ah, tá. Ele tá falando dos... Ah, tá. Ele tá falando dos ângulos. Tô comendo bola. Desculpa, tava pensando nas arestas. Os ângulos. O, linha A. Quem é O, linha A? É esse aqui. Quem que é ACB? ACB. Esse aqui. Eles são sempre iguais? Não, né? Como eu te falei, talvez nem exista o... Não, porque você pode jogar essa diferença bem lá pra frente, né? Isso, exatamente. Ó, é que o Paint não é muito bom para fazer triângulo, mas sim, daria para mudar completamente. Tipo essa aresta aqui, por exemplo. Ó. Falou, né? Jogar para frente. Os ângulos CO' e CAB serão sempre complementares, ou seja, eles sempre formarão 180 graus. Não, complementar é 90 graus. Formarão sempre 90 graus. E 180? E É 180? suplementar. Suplementar. Isso. Essas coisas assim que a gente aprende lá no sétimo ano, nem eu lembro direito, né? Mas como eu dou aulinha, às vezes, pro pessoal do sétimo ano, serão sempre suplementares. Esse aqui e CAB. Quem é CAB? É este. Eles formarão sempre Peraí, qual 90 que é? graus? Eu não sei a resposta. C-O-O. Qual que é o C-O? O C... COO é o ângulo que está no O. É. Qual desses? Esse aqui. Não, é o outro, não é? COO? Ah, sim, tem que É. estar no triângulo. Tá, mas qual é o triângulo CO? Esse aqui. Então, é esse aqui, desculpa, eu falei besteira. Isso, esse aí. Isso. Bem, olha só, tem uma coisa acontecendo aqui, né? Essa reta altura, essa aqui também vai ser uma paralela à reta altura. Certo? Certo. Isso tem que sempre acontecer. Agora, parece que tem alguma relação de ângulo boa aqui. O problema é que a gente tá falando de quem aqui na C, né? Senão a gente vai se perder. COO, esse que é o COO. CO, linha. Cadê o linha? O linha aqui embaixo, né? Então a gente tá falando. É. Opa! Ah! Tem que pintar de vermelho mesmo. Beleza. E o outro ângulo era o CAB, que é esse. Supostamente esses ângulos formam juntos 90 graus. De tal forma que quando eu colocasse esse aqui e aqui, formaria 90 graus. Retas são paralelas. Então esses ângulos podem ter alguma coisa a ver. Esse ângulo aqui seria o mesmo se a gente... Né? Colocasse Uhum. aqui. Aqui. Seria iguais também. Mas agora, o que, que esse ângulo aqui tem a ver com esse? Né? Vamos ver as outras, depois a gente volta nesse. Os longos bom. Essa aqui é a questão qual mesmo? 4? Não sei. Não tô com a prova aberta. Questão 4. 4C, pior que aquela é a resposta certa. Nossa, essa aí eu não ia acertar nunca. Meu Deus. Ah, e agora é só inglês, viu? Oi? Agora é só inglês. A prova.
Uhum. A tua prova Não sei ou se essa prova específica aqui? as provas do mestrado do ITA são todas em inglês agora. Poxa. Eu não sei se eu fico feliz ou se eu fico triste, porque eu achei as questões de matemática em inglês bem mais fáceis. Bem, as questões são mais fáceis, mas não significa que eles vão fazer questões difíceis em inglês, né? X é um número positivo? 1 e 2. Pergunta, hein? Isso aí é análise de domínio, né? Uhum. Então, quais dois números que somados dão 2 e multiplicados dão 2 e somados dão 3? 2 e 1, né? Uhum. Essas são as raízes aqui. Como a gente quer entre as raízes, né? E a gente quer menor, então 1 e 2, certo? Certo. E agora o segundo caso ali é um caso que x mais 1 maior que 0. É sempre verdade, né? Concorda comigo? Não existe como ser menor que 0 isso aí. Qual o número que tu colocaria no x para ser menor que 0? Uhum. Se a gente tá falando de números reais, pelo menos, né? Complexos, a história é outra. Mas não é o caso. Então, na sentença 1, é verdade. Agora, na sentença 2, não, né? Porque na 2, o x pode ser qualquer coisa. Ah, tá, entendi. Uhum. Então agora tu faz a avaliação aí da lógica da parada, porque sempre cai uma dessa, né? Deixa eu dar uma coisadinha assim. Daí cabe tudo. A letra A. Tu acha que a resposta é A? A sentença 1 sozinha é suficiente, mas a sentença 2 sozinha não é suficiente para responder a questão enunciada. Que tá esquisito, né? X é um número positivo? Tá, isso é verdade na 1, mas não é. Pode ser verdade na 2, né? Vamos dizer assim. Uhum. É verdade na 1, mas pode ser verdade na 2. Então tu disse que é A. Beleza. Na A a gente tem certeza, mas na 1 a gente tem certeza, mas na 2 não. Faz sentido. Ambas juntas são suficientes para responder a questão. Não, nada a ver, uma não tem nada a ver com a outra. Nenhuma das sentenças é necessária para responder a questão. Tá, pô, essas avaliações, né? Vamos ver a resposta ali e pensar como engenheiro de obra pronta. A resposta é A mesmo. Porque eu fico pensando assim, o que ele quer dizer exatamente com nenhuma das sentenças é necessária para uma pergunta como essa? A gente tem duas afirmações aqui, né? Então tá bom, se é verdadeira nessa e não é nessa, às vezes eu penso que é errado para questão como um todo, mas não é o caso, então. Quando aparecer uma situação como essa, tu já sabe. Tem que responder a pergunta A mesmo. Essas lógicas que a gente não é treinado na escola, né? 6 agora. Aí eu. Vamos parar, já faltam são duas pés novas, eu tenho que trabalhar. 2 para as 9, pô, nem vi. Tem também outro aluno agora. Então tá, Vitória, pô, show de bola hoje, hein? Regaçamos em domínio, foi massa.